Quantos acharam? A Bíblia vai nos dizer assim: olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Amém. Quantos querem ficar em pé diante do Filho do Homem? Glória a Deus. Amém. Vamos meditar, né? O tema de vocês está na primeira sinfonia, sobre o grande dia do Senhor. Amém, irmãos? Para mim pregar, eu vou trazer uma introdução aqui. Irmão, vigiar aqui no verso 36. A palavra vigiar aqui dentro desse contexto é cuide, proteja, guarde. Glória a Deus, irmão. Observe um pouco mais. Dê atenção. Cuide. E para nós darmos atenção, guardar, vigiar, nós precisamos estar acordados. E aqui eu não estou falando de simplesmente acordado fisicamente, mas acordado espiritualmente. Quantos estão acordados espiritualmente? Glória a Deus. Não se distrai. E é tão tremendo porque vigiar e orar, não só 2 horas de culto, mas em todo o tempo. Em casa, no trabalho, no trânsito, no translado, de um lugar para o outro, na diversão, aonde nós estivermos dormindo, é para nós vigiarmos em todo o tempo, se cuidar em todo o tempo. Glória a Deus. Apóstolo Paulo vai falar aos Romanos, irmão, capítulo 13, verso 11, onde ele vai dizer assim: isto vos digo conhecendo o tempo. Você vai ver que é um crente que conhece o tempo. Ele faz o que a Bíblia diz, ele vive o tempo, ele cuida do tempo. Conhecendo o tempo, ele sabe o que ele está vivendo, ele sabe o que está acontecendo. Conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Amém, irmãos? Despertarmos do sono. Porque a nossa salvação, ela está mais perto de nós do que quando a recebemos pela fé. Aí ele vai dizer para nós desse jeito: a noite é passada, o dia é chegado. Amém, irmão? Rejeitemos, pois, todas as obras da carne e nos revistamos de armas de luz. Amém, irmão? Amém. O apóstolo Paulo está dizendo: a noite para nós que estamos em Jesus já passou. O tempo de trevas que antes nós vivíamos já passou. Jesus, que é a grande luz, raiou na minha vida, raiou na tua vida. Nós somos cidadãos da luz. Glória a Deus. Por isso, deixe para trás todas as obras da carne que antigamente, sem Jesus, tu tinha prática, mas agora em Jesus se revista de armas, porque a igreja de Jesus, irmão, é um exército, glória a Deus, dirigido pelo general, mas não é uma igreja que está na guerra sem arma, ela tem armamento até os dentes, se revista das armas espirituais. Glória a Deus, irmão, das armas de luz. O apóstolo Paulo dá essa clareza quando ele diz: as nossas armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são armas carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus para desfazer fortaleza satânica. Glória a Deus, irmão. Isso é muito forte. Despertar. Nós vivemos numa geração, irmão, que muitos dizem: eu estou acordado, eu não estou dormindo espiritualmente. Mas nós vivemos numa geração, irmão, que só se desperta verdadeiramente
verdadeiramente, no sentido bíblico, quando uma catástrofe vem sobre a terra, ou uma pandemia, um vulcão em erupção, um terremoto ou uma guerra se levante. Aí nós estamos bem acostumados nessa última década a ouvir assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí a gente vê nas redes sociais, basta algo se mover diferente na terra, Jesus está voltando. E quando não tem catástrofe, e quando não tem pandemia, voltam a se distrair igual o povo do mundo. Voltam a se deleitar na terra como se não houvesse o amanhã. Volta a coxar em dois pensamentos, ora crente, ora ímpio, ora adora, ora murmura. Assim nós estamos nessa geração de cristão, irmão. Mas seria cômodo ser crente dessa forma. Nós vivemos como queremos, fazemos o que queremos, vamos para a igreja quando queremos, servimos a Ele quando queremos, ficamos nos deleites da terra e da carne. Mas aí quando vem um terremoto, uma catástrofe, então despertamos e colocamos as vestes de noiva. Então despertamos e colocamos a vida no altar. Não pode ser assim. Até porque, irmão, no primeiro século da igreja, a gente estuda apologia, né, cristã, a gente estuda a história da igreja na terra. No primeiro século da igreja, irmão, houve muito mais catástrofe do que está vendo nessa geração. Vulcões entraram em erupção, inundaram, engoliram cidades da Grécia. Terremotos houve até em Jerusalém, 70 anos depois da morte de Cristo. Pandemia. No primeiro século houve uma pandemia chamada Antonina. E por não ter vacina naquela época, dizimou homens grandes e pequenos por 15 anos, devastou o continente asiático, parte do continente africano e quase a metade da Europa. E Jesus voltou? Jesus voltou, irmão? Não voltou. Se a gente cristão falar que Jesus está voltando como um atalaia só quando acontece a catástrofe, nós vamos criar incredulidade em nós mesmos e nos ímpios. Mas a Bíblia fala, missionária, aonde vai ficar? Aí então, Marcos 13, Mateus 24, Mateus 25, aonde vai ficar Lucas 21? Nós temos que entender, irmão, que partes de Mateus 24, de Mateus 25, de Lucas 21, de Marcos 13, versículos são para a igreja e versículos se reportam a Israel. Você está entendendo isso, irmão? Guerra, terremoto, catástrofe, vem ao longo dos anos acontecendo. Vem ao anos e após anos, sempre guerras novas. Às vezes a gente tem notícia na televisão da guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, a guerra lá do Irã, né, com Israel. Irmãos, são o que anunciam. Mas você pode entrar na minha rede social, que irei conversar com o meu pastor Jefferson, do Campo Largo, que me conhece desde jovenzinha. Eu sou missionária fora do Brasil, em países submergidos em guerra civil desde 2004. Um país que eu atuei como missionária, junto com a Cruz Vermelha, a CAIER, a Hora Internacional Alemã, e a Igreja Evangélica Angolana, foi, irmão, na Angola. 28 anos de guerra civil a Angola teve. Eu atuei como missionária, servi o Senhor em combate de guerra. Hoje a minha base é na Somália. Ela está, né, ali na Etiópia com a divisa com a Somália. Nós não entramos na Somália, mas
temos, irmãos em Cristo, igreja subterrânea na Somália, porque ali é um país muçulmano e eles matam nós que somos cristãos e não deixam pregar o evangelho. Porém, países submergidos, você vai na África do Norte, guerra civil continuamente, mas não dão notícia dessas guerras. Então nunca parou de ter guerra no planeta Terra, sempre tem guerra. Tem guerra, nós somos um povo tribal, temos guerras sociais, é só ir para o Rio de Janeiro e tu vai ver a guerra da milícia, a guerra do PCC contra a sociedade, contra o governo, contra a civilização. Estamos sempre em guerra, mas não é isso que marca a vinda de Jesus para o arrebatamento. Isso vai tomar uma proporção muito grande, irmão, após o arrebatamento, quando os selos se abrir e os cavalos se manifestar, vai ter um combate bem maior na face da terra, amém? Nós temos que entender que nós estamos vivendo na graça. A porta da salvação está aberta, a porta da misericórdia está aberta, a porta do perdão está aberta para nós, a prostituta, para o assassino, para o corrupto, para o bandido. Ela ainda está aberta. E a igreja é atalaia, luz do mundo, sal para o mundo, para alertar, para bramar a terra e dizendo: ainda há esperança. Jesus é a esperança. Glória a Deus, irmão, você crê nisso? A igreja não está na terra para condenar o mundo, porque nem Jesus veio ao mundo para condenar. João 3,16, 17 vai dizer: o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. Glória a Deus. Só que estamos funilando para o fim da igreja na terra, não o fim do mundo, o fim da igreja. Quantos creem que é o fim da igreja? Eu creio, pastor, que nós estamos dando a última volta. Nós estamos cansados, mas o Senhor está dizendo: marcha, continua, porque é só mais um pouquinho de tempo. Aquele que há de vir virá e não tardará. Aleluia, irmão, você crê nisso? Nós estamos cansados, estamos dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós estamos num funil, está estreitando cada vez mais, mas eu sei que Jesus vai voltar. Por que nós sabemos que não é a guerra, não é terremoto? Porque o Senhor vai dizer assim, né? Naquele tempo, haverá, no final do tempo haverá o quê, irmão? Guerra, nação contra nação, peste, fome, terremoto, né? Mas ainda não é o fim. Mateus 24:8 vai dizer: mas todas essas coisas são os princípios das dores. Quando uma mulher está para ganhar nenê, fazer uma analogia, princípio das dores aqui. Quando uma mulher é gestante, vai conceber ou está concebendo o filho, e ela está com 36 semanas de gestação, pela orientação da medicina, ela sabe que 36 semanas o bebê está perfeito dentro dela. E aí o médico deixa ela sobre aviso dizendo: fique alerta, pode nascer a qualquer momento. Médico nenhum consegue dar o dia exato do bebê vai nascer, só se for por cesariana. Mas por parto normal, eles não têm como dizer: pode nascer hoje, pode nascer de noite, pode nascer ao meio-dia. Você está entendendo isso? Mas o princípio da dor, quando o nenê se coloca na posição de nascer, começa o princípio das dores. Quem aqui já é mãe? Tem homem que, se tivesse a dor de parto, não aguentaria. Eles dizem que a frescura, eu queria ver um homem com dor de parto. A dor é terrível. Eu lembro, né, a minha filha mais nova tem 26 anos. Irmão, eu lembro como se fosse hoje, 3:30 da madrugada, um mal-estar, sentei na cama, começou aquela dorzinha leve. Eu falei: que estranho, né? E aí eu fui levantar e ver se a sacola do bebê estava pronta. Porque toda mãe que está para ganhar um nenê, ela tem algo preparado. A roupa
do bebê, o primeiro pagãozinho, o primeiro sapatinho, a primeira mantinha, as camisolas dela, tudo, e ela faz o quê? Ela passa em vistoria todos os dias essa sacola, incrível, todos os dias com ansiedade, ela olha a roupa do bebê, porque ela está esperando este bebê, amém, irmão? Você entende o que Jesus está falando aqui? Por isso que é o princípio das dores. Começo das dores, irmão, passa, né? São 15 minutos de dor, vai embora, 40 minutos de refrigério. Ah, não é o bebê, voltei a dormir. Mas 40 minutos passou, a dor veio mais forte agora, mais acentuada. E demorou mais. Então eu acordo meu esposo e digo: Marcelo, o bebê vai nascer. Será, Kate? Acho que não. Esfrega a barriga, dorme, descansa. Porque marido é assim mesmo, não é verdade? Mas eu já comecei a criar os primeiros gemidos, irmão. Passou a dor depois de quase meia hora. E agora, irmão, o tempo de refrigério diminui e vai mais ou menos para uns 20 minutos de refrigério sem dor, mas a dor volta agora mais terrível, mais pesada, a barriga fica mais dolorido, já dá para levantar e ter certeza, o bebê vai nascer. E aí a gente começa a se preparar para ir para o hospital, mal consegue ficar em pé, vem lágrima nos olhos, vem choro, mas não dá para parar, o bebê tem que nascer. E aí 5 minutos de dilatação, quer dizer, 5 minutos de dor, 5 minutos de refrigério. Ah, corre, marido, vamos para o hospital. Você está entendendo isso? Quando meu marido acorda, hospital, porque se não me avisou antes, esqueci de abastecer o carro. Pegou de improviso. Fomos orando, Deus põe a mão. Fomos para o posto de gasolina, eu quase ganhei o neném no posto de gasolina. Mas quando eu entrei no hospital, o neném nasceu. Glória, o que você está querendo falar? Princípio das dores. A humanidade começou a gemer. E nós vamos ver que para o final ela começa a gemer. Antigamente, né, quem é de décadas passadas, né, do século passado, vai dizer melhor, que nós tínhamos meses de luta e anos de folga, depois 1 ano de luta, 2 anos de folga, depois 1 ano de luta e depois 1 ano de folga. Agora não, irmão, agora nós temos todos os meses, não dá dias de folga, já vem notícia ruim de novo, já vem tempestade, já vem coisas ruins, você está entendendo? Mas ainda não é o fim, mas só o princípio das dores, disse Jesus, está apurando essas dores. Mateus 25, verso 3 diz: vigiai, porque não sabes o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Porém, daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem unicamente, somente o Pai. Glória a Deus, irmão. Eu fico impressionada com os crentes que ficam determinando o dia, se nem Jesus sabe o dia. Jesus disse aqui, a Bíblia diz, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe o dia, somente o Pai. Por que nós queremos saber o dia? Queremos ostentar o dia que Jesus vai voltar. Ninguém sabe, mas ele diz: vigiai e orai. A ordem é vigia. A igreja de Jesus, irmão, ela não tem sinal da volta de Jesus. Seria fácil ser crente assim, pastor, com sinal. Eu faço o que eu quero, ando o que eu quero, prego quando quero, adoro quando quero. Só quando tem um sinal eu boto a vida no altar. Não é assim, não. Nós temos uma chamada, quando João diz lá na sua carta: filhinho, é já a última hora. E ele falou isso tem mais de 2000 anos. Mas então, ele falou 2000 anos que era a última hora. Precisamos compreender, a última hora começou, aleluia,
desde que Jesus veio à terra, o Filho do Homem, o Verbo se fez carne, aqui habitou, padeceu, foi rejeitado, morreu por amor a nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, depois de 40 dias, ascendeu ao céu, começou a última hora. É a Bíblia dizendo, não terá outra oportunidade de salvação na humanidade. Jesus é a salvação. Jesus é a última hora. Você crê nisso para a glória de Deus? Eu sou neta de pastor e cresci vendo meu avô dizendo, Jesus está voltando. E nós estamos dizendo, Jesus está voltando. Glória a Deus, irmão. E a gente prega isso para não trazer um desânimo. Falaram que ele veio, não veio, não. Nós estamos vivendo na última hora. Mas a ordem para a noiva é vigiar. É vigiar, é guardar, é orar. É guardar, não é orar, irmão, só fazer religiosamente, como os ortodoxos, vim aqui, dobra o joelho, de pé ou sentado, não importa aí a posição, ora, mas fica o resto dos dias lá na carne, sem comunicação. Quer dizer, orar, fala comigo, mantenha o contato comigo, mantenha a tua intimidade comigo. Você não sabe a hora que eu vou voltar. Você crê nisso? Glória a Deus. Continua falando comigo, diz o Senhor. Glória a Deus, irmão. Porém, irmão, precisamos entender. A Bíblia fala para nós de dois juízos de Deus. E qual é o juízo de Deus? Apóstolo Pedro vai falar na sua carta que o juízo de Deus vai começar pela casa do Senhor. O juízo de Deus não vai começar pelo mundo, mas vai começar por nós. Eu vi quando teve aquela catástrofe enorme no Rio Grande do Sul, aquela enchente, e muitos crentes, até alguns agoreiros na internet, né, falsos profetas, que tiram do contexto verdadeiro da Bíblia e ensinam de forma errada, dizendo que aquilo lá era a mão de Deus pesando, que era o juízo de Deus. Como assim? Que Deus é esse que se conhece? Que Deus afunda uma criança na água? Quantas igrejas e co-irmãs nossas afundaram lá? E não tira o mentiroso da outra igreja, não tira o adúltero da outra igreja, não tira o fofoqueiro. A Bíblia nos relata de um Deus justo. É ela que testifica do nosso Senhor. Nós não conhecemos Ele como nós achamos que Ele é assim. Jesus diz, examinai as Escrituras Sagradas, para ter o cuidado da vida eterna, e são elas que testificam de mim. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. É a Bíblia quem diz. Oséias vai dizer, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Então Ele virá como chuva sobre nós. É tão lindo, amém? Quantos têm conhecido Ele? Prossiga em conhecer. Deus tem atributo. E tudo que se fala na internet, o falso profeta, o prego, que fere este livro, ou fere quem Ele é, os atributos dEle, não é dEle. Você está entendendo? Porque tem um atributo, Ele é justo. Ele não tem dois pesos e duas medidas. Você entende isso? Não é juízo de Deus o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem é que joga lixo nos rios? Foi Deus? Foi o diabo? O homem que joga sofá, lixo, carro. Quem é que por cobiça constrói barreiras perto de cidades? Foi Deus que construiu 4 barreiras lá? Foi o homem. A Bíblia diz em Gálatas 3, verso 6, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isto ele vai colher. Ele planta sujeira na natureza, a natureza se volta contra ele. Você está entendendo isso? Não é juízo de Deus, porque o juízo de Deus, segundo a Pedro, irmão, a carta de Pedro, vai começar pela casa do Senhor. E Pedro diz assim, se o juízo de Deus vai começar por nós, o que será dos homens da desobediência?
Glória a Deus. E qual é o juízo para a igreja do Senhor? Está lá em Lucas 17 que tu vai encontrar. Deixa eu ver aqui que eu acho para você me acompanhar, ou se os irmãos quiserem colocar ali, né? No verso 34, ele vai dizer assim: digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntos moendo, um será tomado e outro deixado. Estarão 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. Que dia é esse? O dia em que Jesus vai separar o joio do trigo. O dia que Jesus vai separar o bode das ovelhas. O dia que as 5 noivas prudentes serão levadas e as 5 loucas ficarão. O dia do que os santos puros vão subir e os impuros vão ficar. Por isso, quem é santo, santifique mais. Quem é sujo, se suje mais, diz a Bíblia. Você entendeu isso, irmão? O juízo do Senhor começa com arrebatamento, aonde Paulo, na primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 16, vai dizer a nós: naquele dia o Senhor virá com voz de arcanjo, trombeta de Deus, glória a Deus, irmão, e um grito, e ele virá, e os que estão mortos vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados para se encontrar com ele aonde? Nos ares. Nos ares. Você crê nisso? Nos ares com o Senhor. Até porque, pastor, tu leu aqui Mateus 25 e aí me chamou muito a atenção. O casamento judeu, isso dentro de uma cultura judaica, no casamento judeu, quem espera no altar, quem espera não é o noivo, é a noiva. Glória a Deus. Nos casamentos atuais é o noivo que espera. Não, lá é a noiva. Mas ela tem um aviso de 7 dias. E nós estamos vivendo as 7 dias, os 7 anos de Daniel. Glória a Deus, irmão. Então a noiva já está avisada que ela tem que ficar pronta, porque Jesus pode voltar desde a ascensão de Cristo. Glória a Deus, irmão. Onde os anjos veem. Por que vocês estão vendo, olhando para o alto? Né? Por que os anjos falam para os apóstolos? O mesmo Senhor que subiu, ele voltará. Glória a Deus, irmão. Avisado de ficar pronta. E quando o noivo vem, os atalaia, eles começam a entrar no vilarejo, na cidade da noiva, isso na cultura judaica, dizendo: sai para fora, eis que o noivo chega. E não dá tempo de se arrumar, ela tem que estar pronta. Nos 7 dias, ela tem que ficar pronta, porque ela não sabe se o noivo chega segunda, terça, quarta, quinta, ou de tarde ou de noite. Ela tem que dormir com o vestido de noiva, ela tem que comer com o vestido de noiva, ela tem que trabalhar com o vestido de noiva, e tudo isso é muito difícil manter o vestido limpo. Mas aí ela se organiza, ela se examina, ela se protege. Você crê nisso, irmão? Quando a Atalai sai para fora, ela sai para fora, e ela vai de encontro ao noivo, e o noivo de encontro a ela. É esse que é o caminho judaico. Jesus já separou a igreja. O Senhor vai dizer assim: se vós fosse do mundo, o mundo te amaria. Antes eu vos tirei do mundo, por isso que o mundo te aborrece. Eu e você não somos mais deste mundo. Eu gosto da primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, que diz que nós somos celestianos, cidadão do céu. Onde Paulo também aos Filipenses capítulo 3 verso 20 diz: nossa cidade não é aqui, mas é lá no alto, da onde nós esperamos a salvação de Cristo Jesus, que vai transformar este corpo abatido num corpo glorioso segundo a sua eficácia. Quer dizer, nós estamos peregrinando. Aqui é terra de peregrinação. Nós estamos viajando, nós estamos indo de encontro ao noivo. Você crê nisso? Nós somos uma noiva avisada. Sai para fora do mundo. Separado. Se separa do mundo. Tu não és do mundo, eu te escolhi do mundo. Eu te arranquei do mundo. E agora estamos peregrinando para Nova Canaã.
Você crê nisso? Mas o Senhor vai nos tirar, como um piscar de olho. Seremos arrebatados. E quem está morto vai ressuscitar e se encontrar com Ele nos ares. Jesus não vai botar o pé aqui na terra. Amém, irmãos? Esse é um sinal. Então, irmão, naquela noite estarão 2 numa cama. Olha para mim aqui. Cama, ela se refere a descanso. Quer dizer, não é um casal. Quer dizer, é hora que os cristãos, os meus escolhidos, estarão em descanso, ou passeando, ou no parque, ou no shopping, ou na praia. Jesus pode vir bem na hora do nosso descanso. Mas, neste dia, um será levado e o outro será. Não é uma separação que Jesus quer fazer, é porque um está pronto e o outro não. Terão crentes que vão estar no shopping, mas vão estar vestidos de noiva. É pecado ir no shopping, pastor? É pecado ir para a praia? Então vai, viaja com a tua família, vai no parque, vai descansar, deita naquela cama, mas não esqueça, tu é a noiva do Cordeiro. Vai de veste de noiva, deita, não dorme, sem examinar a tua vida, sem pedir perdão, sem se consertar com alguém, sem lavar tuas vestes da amargura, do ódio, do rancor, da fofoquinha, da discórdia, da cobiça. Vai para a praia, mas lembre naquela praia, irmão, você não é cidadão deste mundo, tu é noiva do Cordeiro. Então cuidado com a lascívia, cuidado com a prostituição, cuidado para não se contaminar, mas lá na praia se mantenha separado como a noiva do Cordeiro. Glória a Deus, irmão. Estarão 2 num campo, 2 moendo primeiro, né? E eu vou dizer assim, moendo, se está aqui reportando que a hora que a igreja, os cristãos, estarão o quê? Trabalhando, cultivando, sua profissão, sua vida secular, seus estudos, sua faculdade, né? E aí muitos, Jesus pode vir bem nessa hora, e uns podem o quê, irmão? Ser levado e o outro ficado. Então vai para aquela empresa, mas lembra naquela empresa, tu é a noiva do Cordeiro. Vai para aquela faculdade, mas lembra, tu é a noiva do Cordeiro. Vai para a escola, mas é a noiva do Cordeiro, no trânsito, no ônibus, no carro, você no ponto do homem. Eu sou a noiva do Cordeiro. Glória a Deus, irmão. Não larga as tuas vestes, mantenha e examina ela o tempo todo. E se você sujar, o sangue de Jesus tem poder, se lava imediatamente no sangue. Estarão 2 no campo. Parece que Jesus aqui, porque essas palavras estão em vermelho em algumas igrejas, quer dizer, algumas bíblias estão falando que é palavras da boca do Senhor. Parece que ele é repetitivo, no campo, moendo. Aí eu quero trazer uma analogia aqui. Quem é que está no campo? Quem foi escolhido para trabalhar no campo com a mão no arado? Quem? Obreiros, pastores, pregadores, cantores, evangelistas, diáconos, cooperadores, missionários, certo? Não pensa que título, irmão, garante a salvação. Quer dizer, pregue, Kate, mas pregue vestida de noiva. Apacenta a igreja, mas apacenta vestida. Porque nós temos que ser que nem Paulo, eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. E eu fico imaginando como um grande soldado que Paulo foi, ele tirando toda a armadura de um soldado.
teologia e de apologia cristã. Já há muitos anos que eu dou aula. Amém, irmão? Então não é fácil trazer isso aqui, porque isso aqui é uma aula, mas o Senhor mandou eu pregar. Glória a Deus. E eu estou me cuidando para não ensinar, mas para pregar. Amém, irmãos? E é tão tremendo, são 2 acontecimentos grandes, porque quando a igreja foi arrebatada, aquele que é digno de abrir os selos, de desatar o selo e abrir os livros, é Jesus. Porque João viu ali na ilha de Patmos essa visão. Um anjo dizendo: quem é digno de abrir o selo, de desatar os selos e abrir o livro? Não há na terra, não há no céu, ninguém é digno. E ele começa a chorar. Mas vem um ancião, um dos 24 anciões que João viu e diz: não chore, João, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro e desatar o selo. Quer dizer, o anticristo, pastor, só pode se manifestar se Jesus abrir o selo. E Jesus é o meu noivo, é o teu noivo, é meu Senhor, o meu dono dessa alma. Você acha que ele é relaxado, que ele vai permitir Satanás tocar no que é dele? Tu está selado pelo Espírito de Deus. É um selo da redenção. Os jovens de hoje não sabem o que é selo. Quem lembra do tempo das cartas? Aqui, ó, poucas mãos. Pastor, lembra? Não tinha WhatsApp. Telefone era no orelhão. Poucos tinham telefone em casa. E a gente se comunicava com alguém de longe, carta. E a gente tinha que comprar 3 selos. E selar. E essa carta não era aberta, irmão, por qualquer um. Senão era o quê? Chamada violação de correspondência. Era aberta somente pela pessoa pela qual foi remetida. Você está entendendo isso, irmão? Você e eu, quando aceitamos Jesus, fomos selados. Paulo falou aos Efésios, selado pelo Espírito. O Espírito Santo é o nosso selo. Quem tem o Espírito Santo é o nosso selo. Para o dia da redenção, ninguém vai tocar. Ele diz Naum, Bíblia, e Naum diz que Deus é zeloso, vingativo pelo seu povo, e o culpado ele não terá por inocente. Ai daquele que toca. Você crê nisso? Glória a Deus, irmão. Ele recolhe a noiva e ele abre o primeiro selo. O primeiro selo manifesta o quê? Um cavalo branco. E muitos crentes que, óbvio, não entendem, acham que é Jesus. Não, esse cavalo branco é o anticristo. Porque o diabo, tudo que é de Deus, ele quer para ele. Ele quer imitar a Trindade. Você está entendendo? Ele imita a Trindade. Por isso, o diabo dará poder para a primeira besta. E a primeira besta para a segunda besta. Ele quer imitar a Trindade. E vem um cavalo branco. Não é Deus, porque a Bíblia diz lá, e todo o poder lhe foi lhe dado. Para Jesus não precisa dar poder. Ele é o poder. Você crê nisso? Glória a Deus, irmão. Mas se Deus não deu poder para ele, nem isso ele vai poder fazer. E todo o poder foi lhe dado a ele. A permissão de Deus para trazer o juízo sobre a face da terra para aqueles que não foram arrebatados. E é tão tremendo que o diabo vai querer vir como, né? Aquele que organiza tudo, aquele que dá ordem a tudo, aquele que traz solução financeira, social e religiosa para o planeta Terra. E muitos vão aclamar do quê? De Cristo. Vão dizer que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo que Israel esperava. Você está entendendo isso? Mas Deus, na sua soberania que não se deixa escarnecer, Jesus abre o segundo selo e é cavalo preto, cavalo de guerra, cavalo de combate, cavalo de morte. É o Senhor nosso Deus dizendo a Satanás: tu pensa que vai enganar a humanidade? Não vai enganar. Você quer paz? Eu quero guerra. Você quer vida? Eu quero morte. Porque hoje na graça, Jesus é o único príncipe da paz. Jesus quer
paz e o diabo quer guerra. Jesus quer saúde, o diabo quer enfermidade. Jesus quer união, o diabo faz divisão. Mas na tribulação, o diabo vai querer paz para enganar. Mas o Senhor vai desmascarar ele com os outros cavalos. Glória a Deus, você crê nisso? Nós vamos ver lá, irmãos. Eu preciso correr, Jesus, né? Você vai ver lá em Apocalipse 13, irmão. Eu não vou ler por causa do horário, mas eu vou citar, ler em casa. Que vai dizer assim, que João, ele vê. Ele diz, e eu vi uma besta saindo do mar. Mar? O que é mar? Nação, povos. Sempre quando se reporta mar, sonhar com mar, você está sonhando com bastante pessoas. Povos, nações. Então essa besta vai sair da onde? Das nações. De que nações? Para a gente entender que o diabo, então os crentes ficam, esse é o anticristo, aquele é o anticristo, agora levantou isso, o outro é do anticristo. Você precisa entender, o anticristo, ele vai vir, irmão, para nós entender de onde ele vai vir, mais ou menos, nós temos que estudar Daniel. A estátua, só vou te dar uma referência, uma pontinha do iceberg. Quando Daniel, Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua enorme, e ele pede para que interpretem para ele, que revele o que sonhou e ninguém pode. Mas Daniel diz, o Deus que eu sirvo revela o oculto e o escondido. Interpreta o sonho de Nabucodonosor. E Daniel diz, você sonhou com uma grande estátua, e essa estátua tinha cabeça de ouro, e essa cabeça de ouro é o teu governo, ó rei Nabucodonosor. Só que após ti virá outro governo, porque a tua estátua que se sonhou tinha braços de prata, peito de prata, e esse é o reino dos persas e dos medos que veio depois de Nabucodonosor. E aí ele viu o lombar e o começo das coxas de bronze. E este é o reino de Alexandre o Grande, que veio depois dos persas. Você entendeu isso? E depois ele viu as duas pernas, um reino só dividido em dois, de ferro, que era o reino de Roma. E ele viu os pés de ferro com lodo de barro. E esse é o reino do anticristo. Ferro com homem, o diabo com os 10 governos. Você entendeu isso, irmão? Amém. Da onde ele vai sair? Se é a continuidade do pé é ferro, o anticristo vai sair das nações, das províncias em que Roma conquistara. E se você for estudar a história bíblica, irmão, você vai ver que Roma conquistou parte da Ásia, parte da África, quase toda a Europa, somente a terra dos godos. E os godos são os dinamarqueses, junto com os alemães, os holandeses, e aquela região, irmão, aonde nós encontramos lá em Frankfurt, irmão, grandes muralhas construídas para se defenderem dos romanos. Roma marchou com quase 5 legiões para cima dos godos, mas foram derrotados. Você está entendendo isso? Então o anticristo pode vir de qualquer nação, da Ásia, da África ou da Europa. Amém, irmãos? Hoje manifesto em espírito. Talvez seja um jovem estudando, né, em Harvard, porque ele vai ser um homem estudado, eloquente, mas não está ainda manifesto, mas vai ter que ter um pezinho de judeu na vida dele. João diz, e eu vi a segunda besta sair da terra, com a aparência de um cordeiro, mas com a fala de um dragão. E este fazia sinais, mandava trazer fogo do céu para enganar muitos. Esse é o falso profeta. Ele tem uma aparência de bondoso, mas a boca é do diabo, de dragão. Você entendeu isso? Você entende o que a Bíblia está falando? Da terra, que terra? Tem que ser um judeu, irmão. Por quê? Porque jamais Israel fará aliança com um homem espiritual que não seja judeu, ou com um homem político que não tem o pé na Judeia, porque é Israel que vai aclamar
Cristo, você entendeu isso? Israel dirá que ele é Cristo, farão aliança com Israel, e esse anticristo vai construir o quê? O templo, e aí está o segundo relógio para a igreja, o sinal, o relógio de Deus, Jerusalém. Quem aqui já foi para Jerusalém? Fui professora, aliás, irmão, eu fui aluna primeiro de um grande professor. Hoje ele mora em Orlando, tem 80 e poucos anos. Abraão de Almeida, não sei se o pastor já ouviu falar. Tem grandes edição, um grande escatológico cidadão honorário de Jerusalém. Você vai entender por que eu estou pregando isso. Está pesado aqui, mas vai ficar leve. Glória a Deus. E ele é cidadão honorário. Irmão, Jerusalém aqui em cima, se desce uma escadaria hoje, antigamente não, e vai cair lá no Monte das Oliveiras. Do teu lado esquerdo dessa escadaria tem um cemitério enorme. Desceu, tem o Vale do Amargedon, logo depois do Monte das Oliveiras. Para você entender que Jesus está voltando, o cenário para o segundo juízo já está todo preparado. Lá no Amargedon, se um dia você for visitar lá, você vai encontrar uma cerca eletrificada com uma placa dizendo, proibido atravessar. Civil nenhum pode atravessar. E lá nós temos, já alguns 7, 8 anos, uma pista para decolagem de 100 caça no norte. Para o sul, outra pista para decolagem de 100 caça. Na última pista que fizeram, colocaram um subterrâneo e tem armazenado os maiores armamentos de guerra da terra. Israel tem o maior armamento de guerra. Os Estados Unidos negociam submarino com eles, negocia armas de guerra. O único país que tem uma proteção antimíssil. Você está entendendo? E eles acham que estão fazendo armamento para uma possível terceira guerra. Mal sabem eles que Deus permitiu para a guerra do Amargedon. Você crê nisso, irmão? Maior armamento, tem remédio, eles têm tudo dentro desse subterrâneo. Por quê, irmão? Porque a Bíblia vai dizer em Joel, parem, santifiquem uma guerra para mim, porque o dia do Senhor chegou. Pegue as vossas enxadas e transforme em espada, as vossas foices em lança, e vinde e guerreemos. Glória a Deus, irmão. É onde o Senhor vai atrair no Amargedon todo o reino da terra, todos os povos. Por quê? Porque quando o anticristo, ele vai construir o templo, e pasme, todo o material para a construção do templo já está comprada, só estão esperando liberação por causa da mesquita de Omã, que não sai de lá, está rachada. Você entendeu? Em 6 meses, pela engenharia, se levanta um templo. Quando ele levantar o templo, ele vai querer sentar e se declarar como Deus, e ele vai profanar a cidade santa. Então os olhos de Israel se abrirá, a última taça de Deus derrubada. Glória a Deus, irmão. E quando a última taça derramar, os olhos de Israel se abrirá e verá que ele não é Cristo. Se fosse, ele não usurparia o lugar de Deus. Jesus veio ao mundo. Filipenses 3:2 diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Glória a Deus, irmão. Ele é Deus, mas não usurpou, aniquilou-se a si mesmo. E o anticristo vai querer tomar, e os olhos de Israel se abrirá, e eles vão lutar contra o anticristo. As nações, os povos, os presidentes vão dizer, quem é Israel para começar a confusão de novo? Quem é Israel para se levantar contra esse grande líder que é nosso? E vão se emparelhar no Amargedon contra Israel. E aí, irmão, Israel vai lutar muito, muito.
vai lutar muito, mas vão perder a guerra. Diz a Bíblia que vai fazer 1,5 metro de corpos de homem e de cavalo naquele lugar, e vão perder, mas vão rasgar as suas vestes, vão clamar a Deus, e Deus, por causa da aliança que ele tem com Abraão, e a aliança que ele faz é perpétua, ele não quebra a aliança. Você crê nisso? Ele mandará Jesus vir, Jesus virá no Monte das Oliveiras, haverá um terremoto, o Monte das Oliveiras estará partido. Zacarias 14, todo joelho se dobrará, todos os olhos verão, e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Zacarias 12, você crê nisso? Zacarias 12. A Bíblia diz que Israel vai clamar Ele como o Senhor, com gemido na alma, com dor no coração, porque verão as mãos furadas e os pés furados, e vão dizer: Ele é o Messias, Ele é o Senhor, aquele que nossos pais mataram, aquele que nossos pais transpassaram. Ele é o verdadeiro Salvador. Você crê nisso, irmão? Apocalipse 19. Se você estudar Apocalipse 19, do 1 ao 6, você vai ver a noiva do Cordeiro lá em cima na glória. Mas do 11 até o último verso é Israel. E é onde o Senhor diz que Ele vem. E Ele vem num cavalo branco. Oh, glória! Agora é Ele, você crê nisso? Ele vem com uma espada afiada na boca, os seus olhos como chama de fogo, sapato reluzente de ouro, e Ele vem com uma vara de ferro. Ele mesmo, Ele vem para pisar o lagar sozinho. Você crê nisso? A Bíblia diz que Ele vai morrer o lagar sozinho, Ele vai aniquilar os reis, Ele vai aniquilar as nações, Ele vai aniquilar o anticristo, o profeta, Ele vai jogá-los no lago de fogo que desce enxofre. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus. Isso vai se cumprir o quê? A visão que Daniel viu. Ele viu os pés, o lodo, o último reino na terra, o último poder de governo na terra. Mas ele viu uma mão, uma pedra cortada sem mão, que veio sobre a estátua, quebrou a cabeça, o peito, quebrou todas as pernas e moeu os pés. E essa pedra é Jesus, aniquilando todo e qualquer governo humano ou satânico. E ele será declarado o único Senhor da humanidade. Você crê nisso? Mas a Bíblia diz para mim e para você: bem-aventurados que crê sem ver. Eu não estou vendo a mão furada dele, mas eu sei que ele está aqui essa noite. Eu creio e eu declaro aos quatro cantos da terra: Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Messias, Ele é o Cristo de Deus, o meu Salvador. Você declara isso? Você declara isso? E a Bíblia diz que todo aquele que crê nele não será condenado, mas será salvo. É simples. Eu só dei uma pincelada muito por cima do que é a verdade. Então, quando alguém vê guerra, se diz: é o princípio das dores. Mas Jesus pode vir agora, essa noite, sem ter catástrofe aqui. Jesus pode vir quando eu estiver dormindo. Você entende isso? Ele pode vir, vigiar e orar, porque Ele pode vir ao meio-dia, Ele pode vir às 3 horas da tarde, ou Ele pode vir à meia-noite, ou às 4 horas, está na Bíblia. Quem aqui já viajou de carro, de madrugada? Temos aqui grandes viajantes. Eu sou missionária, né, irmão, aqui no Brasil. Eu viajo para pregar, vou de carro. Até 2014 meu esposo levava, mas agora o trabalho dele não permite por causa dos plantão. Então eu vou sozinha, só não vou para o norte do Brasil e para o nordeste de carro, por causa do perigo. O resto eu faço de carro. E a gente vai lá para Minas Gerais, na Fernão Dias, de madrugada. Ou estrada difícil, perigosíssima. Você está trabalhando, estudando. Eu sou noturna, meu setor biológico é noturno. Noturno eu funciono bem melhor do que de manhã.
Porém, lá pelas 4 horas da manhã, o sono vem. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Quem teve insônia aqui? Você não, briga com o travesseiro, briga com a parede e não dorme. Mas quando chega 4 horas da manhã, a pálpebra começa a baixar. É assim ou não é? O sono vem. Está perto de amanhecer, não tem nem pouco tempo para dormir. E aí o sono vem. Mas você vai ver cientificamente que 4 horas é a hora que a Terra fica mais escura, por milésimos de segundo. Porque tem a lua, que ilumina a noite. E na transição do dia, da noite para o dia, é onde ela fica mais densa, por isso que dá sono. Mais escura, mas é rápido. E daí já vem o quê? O raiar do dia. Por que você está falando isso? Porque eu estou dizendo uma coisa, irmão. Nós estamos vivendo trevas na terra. Está muito escuro. Está ficando cada vez muito escuro. Está faltando luz na terra. Tá ou não tá? Está faltando luz nas igrejas, pastor. Está faltando crente com lâmpada acesa. Está faltando pregador na terra com lâmpada acesa. Está faltando pastores com lâmpada acesa. Mas é a hora que Jesus está voltando. Logo vai raiar o grande dia. Logo a luz, o sol da justiça vai raiar. Você crê nisso para a glória de Deus? Se põe em pé. Desculpa o horário, pastor. Eu só pincelei, mas por que você pregou isso? Porque vocês escolheram um tema e com certeza oraram. Um dia, quem sabe, o pastor permitir, eu sei que vocês são estudados também, e quiser que eu dê uma aula de escatologia, eu tenho uma apostila, amém, irmão? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Examina, não come qualquer coisa na internet. Nós temos os da tribulação, o pós-tribulação. Nós não cremos que a noiva vai passar na tribulação. Glória a Deus, irmão. Por quê? Porque Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 9, que o Senhor não nos resgatou. Aleluia. Não nos salvou, não nos escolheu, não nos apartou para a tribulação, mas para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E Apocalipse vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tribulação e não na tribulação. Glória a Deus, irmão. E temos outras referências bíblicas, porque ao arrebatamento acontece com o primeiro selo se abrindo. Jesus é o noivo e ele vai casar com uma noiva lavada, remida, sem ruga e sem mácula. Nós já estamos sendo atribulados. Mas vai vir um grande avivamento. Posso falar isso, pastor? Aonde está escrito na Bíblia que haverá um grande avivamento? Me fala. Onde que nesse evangelho está escrito o avivamento? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque a noiva do Cordeiro, ela não vai subir pela emoção, mas pela fé. Você crê nisso? Glória a Deus. Quer dizer, 1000 caíram ao meu lado já na fé, 10.000 à minha direita, ninguém entende, mas eu ainda estou em pé. Você crê nisso? Ninguém quer cantar, mas eu vou cantar. Ninguém crê, eu vou continuar crendo. Ninguém mais lê Bíblia, eu vou continuar lendo. Ninguém vai buscar para o missionário, diga: eis-me aqui. Glória a Deus, irmão. Ser fiel até a... Porque Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e eu bato. Está no singular e não no plural. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, não com eles, e ele ceará comigo. É uma intimidade pessoal. Você crê nisso? Glória a Deus. Tem muito crente aí, irmão. Eu apanhei esses dias por causa do Day Sage. Quem foi lá no Day Sage? Aquele evento grandioso que teve ali em Curitiba. Porque eu disse um belo show. Não é show, falei um belo show. Cantores que eu conheço, às vezes eu encontro lá no Viracopos, irmão.
cantando com uma emoção, fumando maconha. Você está entendendo isso, irmão? Emoção não salva ninguém. Por isso que eu não prego com fundo musical, pastor. Porque eu sou neta de um pastor musical, de família musical, né, de maestros, de músico. Eu gosto muito da guitarra e da bateria, glória a Deus. E a música mexe comigo. Eu preciso de ouvido espiritual aqui. Porque a música é para ele, mas a palavra é para nós. Para abrir o entendimento, os verdadeiros adoradores têm que ter entendimento. Você crê nisso? Examina as escrituras sagradas. Vamos orar em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não é cristão? Levanta a tua mão em nome de Jesus. Ele virá. Tem alguém desviado da casa do Pai? Levanta a tua mão. Nós temos duas jovens, uma jovem linda que eu estou pregando e ela está assim ali. Ela estava comendo. E outra senhora jovem. Eu não sei o que te tirou da presença dele de dentro de um templo. Mas eu creio que vocês não estariam aqui se ele ainda não falasse com vocês lá fora. Alguém foi usado para te convidar, mas quem trouxe foi Jesus. Foi ele que quebrou cordas, correntes para que você